Você sabe discernir os lugares espirituais que você habita que podem estar te impedindo de ter êxito em sua vida? Vem comigo nesse vídeo que eu quero falar sobre isso. Seja bem-vindo em mais um Marcos 7, Graça e Paz. Eu quero falar com você sobre um assunto muito relevante nos dias de hoje, os lugares espirituais que nós habitamos. Em Marcos capítulo 8, verso 22, Jesus participa de um momento juntamente com um cego que ele precisa tirar o cego de dentro de uma aldeia. Marcos 8, 22 ao 26 fala sobre esse episódio e pontualmente ali traz para nós alguns ensinamentos espirituais. Quando o Senhor Jesus chega até o cego, aliás, algumas pessoas trazem o cego até o Senhor Jesus. Ele toma o cego nas mãos e tira de dentro de uma aldeia. E ali o Senhor Jesus ele começa a levar aquele cego para um outro caminho. Mas antes de ele curar a cegueira dele, é como se o Senhor Jesus estivesse o despertando para algo. Primeiro, eu quero que você entenda o que a palavra de Deus fala em Jeremias 29, 11. A palavra de Deus diz que os planos que Deus tem para vós são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus tem grandes planos para você. É nessa perspectiva que Jesus se movimentava na terra, com grandes planos, o extraordinário e sobrenatural sobre a tua vida. Mas para isso acontecer, muitas vezes Jesus tem que nos pegar na mão como ele pegou aquele cego e tirar de dentro da aldeia para poder curar a cegueira. Que cegueira é essa? Quando nós falamos de aldeia, veja bem, Jesus não curou ele dentro da aldeia, porque a aldeia é um lugar onde tem um domínio humano. E lá dentro é um sistema humano. É um sistema com autoridade de alguns homens, ou uma autoridade, vamos colocar nesse termo, uma autoridade caída, cujos príncipes, potestades dos ares regem aqui nessa terra. Jesus, para curar aquele cego e levá-lo a viver o extraordinário, que era ver. Para aquele cego, o extraordinário era ver. Jesus tira ele de dentro da aldeia, do sistema de funcionamento que ele vive. E isso nos faz lembrar quando Deus fala para Abraão, em Gênesis, o Senhor fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu estou te enviando. Isso fala de uma posição de Deus para levantar Abraão a um reinado na terra, mas que ele precisava sair da aldeia em que ele vivia, do sistema em que ele vivia. Todos nós viemos de um tipo de sistema humano, paterno, pela paternidade biológica, cultural, o bairro em que nós vivíamos ou vivemos, a nação que nós vivíamos ou vivemos, todos nós vivemos dentro de um lugar ou viemos de um lugar, de um sistema implantado pelo ser humano. E esse sistema ele é definido pelas concessões que nós demos, pelas possibilidades de ação em nós, as pessoas que andamos, aquilo que as pessoas fazem, que aceitamos que elas fazem, os lugares de lazer, a vida de lazer que nós levamos. Então, o sistema da aldeia, ele te aponta a ter um tipo de frequência de lazer, a ter um tipo de frequência até para dormir, até para trabalhar, para viver por si mesmo. A aldeia, o sistema humano, ele tem uma forma de te conduzir, ele te dá prioridades, o dinheiro, o prazer, a terra, o mundo, as coisas dessa terra. O sistema humano, ele vai fazer você passar horas na frente da TV, ou se não, ele vai fazer você mesmo estando casado, flertando com uma outra pessoa. O sistema humano, ele vai fazer você ter atitudes de idolatria partindo da carência da tua alma, aonde você, ao invés de buscar uma vida íntegra, vai abrir concessões ao pecado por causa de carências. O sistema da aldeia ele vai te levar a idolatrar os próprios objetivos, colocando a sua própria produção acima das pessoas. O sistema da aldeia vai fazer você viver muitas vezes numa avareza ou numa miséria emocional. Tem muitas pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Então o sistema da aldeia ele é o sistema humano, ele vai te levar a não perdoar, ele vai te levar a viver pelo egoísmo, a viver por objetivos que não são eternos. Mas Jesus, ele pegou aquele cego na mão e ele tirou de dentro do domínio das trevas e ele tocou naquele cego. Muitas pessoas hoje estão precisando de um toque de Jesus, estão precisando de algo que vai levá-lo a ver a verdade,
Quando a gente não contempla a verdade da eternidade, nós vivemos uma vida sem propósito. Mas quando o Senhor nos toca, nos pega pelas mãos e nós permitimos Ele nos levar para fora da aldeia, aonde muitas vezes é o sistema de funcionamento dos pais. Tem muitas pessoas que crescem, mas vivem debaixo do governo dos pais. Nunca sai de dentro do governo dos pais. Tem muitas pessoas que crescem, mas não saem debaixo de governo de pessoas que não estão direcionando elas para Deus. Sistemas e aldeias, tem pessoas que não prosperam porque vivem em bairros miseráveis. Tem pessoas que têm dinheiro porque vivem em ambientes com dinheiro, mas são depressivas, porque são ambientes que não são prósperos verdadeiramente, só tem dinheiro. Então o ambiente, a aldeia que você vive pode estar determinando aquilo que você está se tornando e aquilo que você se tornará. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, porque a aldeia que você se envolve, o ambiente que você se envolve, vai te formar, você querendo ou não. Você pode escolher aonde você habita, mas você não pode escolher aquilo que é formado em vós a partir do ambiente que você habita. O Senhor, Ele quer arrancar aquilo que é velho, Ele quer te tirar do sistema, Ele quer te colocar num novo lugar. Tem verdades que não entram no teu coração porque a tua mente não muda, porque você está dentro de um sistema humano. Então, eu quero deixar essa palavra para você. O Senhor termina dizendo assim, Ele toca no cego e pergunta, você está vendo? E ele diz, eu estou, mas não tão bem. Então o Senhor toca novamente nele e ele falou, agora eu vejo. O Senhor precisa tocar na tua vida. E quando o Senhor termina de curar aquele cego, que Ele tira ele do ambiente de governo que ele vive, que ele estava vivendo por um domínio, um lugar de domínio humano, o Senhor cura ele. E depois de curar, o Senhor olha para ele e fala assim, ó, bom, agora que tu estás curado, volte para a tua casa, mas não volte para a aldeia em que você estava. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo, não volte para o sistema de funcionamento que você vivia. Colida com a forma que você pensava ou pensa e viva uma nova forma de pensar. Porque não é possível colocar vinho novo em odre velho e nem costurar roupa nova em roupa velha. O odre precisa ser novo para o vinho novo encher ele. E assim é com o Senhor. Permita Ele te levar para fora do sistema que você vive para engendrar uma nova verdade no teu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.